Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã, nessa live do Manhã com o Evangelho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas no nome do Senhor. Você que vai assistir essa live ao decorrer do seu dia, Deus abençoe sua vida. Você que vai assistir essa live à noite, Deus abençoe sua vida. Que tudo venha dar certo na sua vida nessa semana, no nome do Senhor. Que as portas venham abrir, que o telefone venha tocar com notícia boa, que notícias boas venham chegar de todos os cantos, no nome do Senhor, amém? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, irmão Cosme Souza, Deus abençoe nessa manhã. Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe nessa manhã. Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. E a todos os irmãos e irmãs que estão chegando para mais um Manhã com o Evangelho, amém? Vamos ler o Santo Evangelho de hoje, que é Mateus, capítulo 1, em nome de Jesus, versículos 18, 23, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe, em nome de Jesus nessa manhã. Eis que um anjo do Senhor apareceu em um sonho, e dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a virgem vai engravidar e dará à luz um filho, e chamarão o nome dele Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Que bom, amados, que bom podermos ouvir hoje esse Santo Evangelho. Na liturgia da igreja, no calendário cristão, hoje é celebrado o nascimento, o nascimento de Maria, a natividade de Maria. A mulher que deu à luz a Jesus, a escolhida do Senhor. Glória a Deus pela vida de Maria. Glória a Deus porque Maria disse sim. Glória a Deus porque Maria falou: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim o teu querer. Que bênção, amados, que bênção é sabermos que Deus olhou para a humanidade com misericórdia, que Deus olhou para a humanidade com olhos de amor e desejou salvar uma humanidade. A humanidade que desde sempre, quando ela foi contaminada pelo pecado, ela resiste a Deus. Nós somos uma humanidade resistente pelo pecado a Deus. Não é verdade? Nós só nos aproximamos de Deus porque Jesus, como uma ponte, nos leva ao Pai. Porque se dependêssemos de nós mesmos para nos aproximar de Deus, seria impossível. Por quê? Porque a nossa essência foi contaminada com o pecado lá no Éden, quando Adão e Eva, eles abriram mão de viver com Jesus para viver uma vida de pecado, porque escolheram ouvir a serpente. Amados, hoje nessa celebração da Natividade de Maria, nós vamos ver também, se a gente for ler do 1 ao 16, nós vamos ouvir falar de 3 mulheres com o seu caráter humanamente duvidosos, que é Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. São 4, na verdade, Betsebeai.
Porque essas mulheres, queridos, que não eram descendentes, essas mulheres que não eram judias, elas fazem parte da genealogia de Jesus. Raabe, como todos nós sabemos, era uma prostituta lá da cidade de Jericó, mas que quis Deus que o nome dela tivesse na genealogia. O que isso significa, amados? Significa que Deus queria salvar não apenas os judeus. Isso significa que Deus queria salvar não apenas aquele povo exclusivo. Por isso, na genealogia de Jesus, existem essas 4 mulheres que nada tinha a ver com a história judia, que nada tinha a ver com o povo de Deus, mas que estão aqui para mostrar que Deus chama todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, independentes. Jesus não faz acepção de pessoas. Quando eu olho para a genealogia de Jesus e eu olho Raabe, eu olho Tamar, eu olho Ruth, eu olho Betseba, e eu falo, Jesus escolheu essas mulheres para estar na linhagem dele, para mostrar que o plano de salvação não é para apenas uns, mas para mostrar que o plano de salvação é para todos. Independente, amado, Deus quer salvar. Deus quer salvar aquela pessoa lá da sua família que é tão dura de coração. Deus quer salvar aquela pessoa que está à margem da sociedade. Deus quer salvar aquela pessoa que está envolvida nas drogas. Deus quer salvar, amados, aquela pessoa que está envolvida nos vícios do jogo, da bebida. Por isso que Deus vem e coloca 4 mulheres de uma linhagem desconhecida, pagão, dentro da genealogia de Jesus. Porque Jesus está falando, até quem não merece vai ser alcançado através de Jesus. Então, amados, independente. Você fala assim, para mim é impossível ver fulano na presença de Deus. É impossível para mim e é impossível para você. Mas para o nosso Deus não há impossível. Para o nosso Deus amado, todas as coisas são possíveis. Por quê? Porque Ele é o Deus que do nada Ele faz tudo. Ele é o Deus que do nada levanta e coloca alguém em destaque. Por isso, amados, nós precisamos transbordar. Precisamos transbordar o amor de Jesus. Hoje, na Natividade de Maria, nós celebramos a Natividade de Maria na liturgia da igreja. Não é para endeusar Maria. Não é, amados, para lembrarmos apenas de Maria. É para entendermos que Deus escolheu 4 mulheres estranhas e Deus escolheu uma mulher judia. 4 mulheres para dizer, todo povo estranho, todo povo distante, todo povo pagão vai fazer parte da história de Jesus. E Jesus escolhe Maria para dizer, todo povo judeu é meu por herança. Olha que engraçado que José é filho de Davi, para mostrar o quê? Que Jesus viria da linhagem de Davi, porque era promessa de Deus que o Salvador seria um sucessor de Davi. E eu preciso nessa manhã entender que todas as promessas de Deus na minha vida e na sua vida, elas estão de pés.
Olha quanto tempo depois Jesus nasce, mas havia uma promessa. Amados irmãos e irmãs, nós estamos debaixo de uma palavra e de uma promessa. Nessa manhã você precisa começar a sua segunda-feira, um dia que às vezes a gente acha tão pesado, um dia que a gente acha tão trabalhoso, daqui a pouco a gente vai estar nos nossos trabalhos, né? O meu, por exemplo, com certeza vai ser um caos, porque toda segunda-feira é um caos, mas eu preciso começar debaixo de uma palavra e de uma promessa. A promessa vai se cumprir, a palavra ele não faz acepção de pessoas. Por isso, no dia de hoje, eu preciso transbordar Jesus. Por isso, no dia de hoje, eu preciso transbordar aquilo que eu tenho. Aquilo de maior que nós temos dentro de nós é Jesus de Nazaré. Quando ele vai, amados, falar com Davi, ele vai falar, não tenha medo, José. Porque o que é gerado dela é do Espírito Santo. E ele será Jesus que vai salvar todos os povos dos seus pecados. E isso se cumpre o quê? Uma promessa. Então, amados, qual é a promessa que Deus fez para você? Você pode lembrar das promessas? Tem uma boa notícia para você nessa manhã. Todas as promessas de Deus para a sua vida estão de pé. Você toma posse dessa palavra nessa manhã? Todas as promessas de Deus estão de pé. Por isso eu quero que você entenda uma coisa. Eu estou iniciando a minha semana debaixo de uma palavra e debaixo de uma promessa. Deus prometeu que mandaria um Salvador para Israel. Deus mandou Jesus. Ele ia se nascer de uma virgem. Jesus foi e nasceu de Maria. Ele perdoaria os pecados. Ele foi e morreu na cruz por mim e por você e perdoou os nossos pecados. Por isso, nessa manhã, amados, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e toda a adoração. Descansa teu coração nessa manhã. O mesmo Jesus que levanta uma virgem para cumprir a promessa, é o mesmo Jesus que hoje ele pode levantar uma pessoa, ele pode levantar uma situação, ele pode levantar um momento para cumprir as promessas dele na sua vida. O que eu preciso fazer então, pastor Cássio? Eu só preciso acreditar. Acreditar que o que Deus tem para a minha vida vai acontecer. Acreditar nas promessas e saber, Deus está cuidando de mim. Você pode repetir isso aí? Aonde você estiver, pode ser na sua mente, no seu coração. Mas se você puder falar em voz alta, fale também. Deus está cuidando de mim. Deus cuidou do seu povo. Deus cuidou dos estrangeiros. Quis Deus salvar os pagãos. E por que tu acha que Deus não está cuidando de você nessa manhã? Deus está cuidando de cada um de nós. E eu preciso nessa manhã desfrutar dessa promessa. Que Deus está cuidando de mim. Só acredita. Quando eu acredito, quando você acredita, Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Que hoje, nesse dia tão lindo da Natividade de Maria, possamos pedir ao Senhor, Senhor, nos ajuda. Estarmos debaixo de uma palavra. Nos ajuda estarmos debaixo de uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia.
Muito obrigado porque o Senhor falou conosco. Muito obrigado, Senhor, porque estamos iniciando a nossa semana debaixo dessa palavra. Eu estou debaixo de uma palavra e de uma promessa. Que Deus amado, nada e nem ninguém possa roubar essa realidade no nosso coração. Nós queremos viver tudo que o Eterno tem para nossas vidas. Nós queremos viver nessa manhã, Deus, tudo que o Senhor já preparou para essa semana. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, os seus planos para essa semana, as suas necessidades, que tudo, Senhor, ocorra de acordo com a tua vontade. Abençoa a nossa entrada, a nossa saída, nos livra de todos os males e nos dê, Senhor, uma semana completa e abençoada pelo Senhor. Oramos, Pai, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Receba a bênção do Senhor e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Forte beijo do pastor Cássio. Até quarta-feira, quando nós nos reunimos novamente no nome do Senhor. Lembre-se, você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa. Fique com Deus, graça e paz. Irmãos, quero agradecer aqui, eu tinha que fazer esse agradecimento em público. Quero agradecer a todos os irmãos do Manhã com o Evangelho que tiveram, no aniversário aqui da Igreja Metodista no Parque Suécia 1. Muito obrigado, vocês foram um presente de Deus na minha vida, amém? O Manhã com o Evangelho foi bem representado. Denise, Luciana Carvalho, Roseni Carvalho estava presente, Rose, Isaura, se eu esqueci mais alguém, gente, me perdoa, sou meio que da cabeça. Então estava um jardim florido na nossa igreja, no sábado e no domingo, e muita gratidão por essa comunidade também ter vindo prestigiar o aniversário da igreja a qual eu sirvo. Deus abençoe a todos no nome do Senhor. Tchau, tchau, gente. Uma semana abençoada em nome do Senhor.